Polias e correias. Entre os elementos de máquinas, temos polias e correias que, associadas, formam um conjunto mecânico que transmite movimento e força de um eixo para o outro. As polias são peças cilíndricas movimentadas pela rotação do eixo do motor e pelas correias. O conjunto formado por polias e correias mais simples é constituído de duas polias interligadas por uma correia. Correias. Entre as correias, nós temos duas aplicações principais. O primeiro é para transmitir força e movimento de um eixo para o outro. Neste caso, uma polia ligada diretamente ao motor transmite por meio de uma correia movimento, velocidade ou rotação e também força para uma outra polia que está ligada a um outro eixo de uma máquina. A polia que está ligada no motor é conhecida como motora e a polia que está ligada ao outro eixo é a movida. Outra aplicação é o transporte, são as correias transportadoras, que elas servem geralmente para transportar materiais de um ponto para o outro. As correias para transporte ou correias transportadoras, elas geralmente são largas, são conhecidas por esteiras, utilizadas para transportar objetos, mercadorias, etc. Elas são encontradas bastante em aplicações de mineração, para transportar os minérios de um ponto para o outro, e também dentro da indústria, para transportar os produtos que são fabricados ou as partes deles dentro da fábrica. Uma aplicação bastante comum que nós encontramos no dia a dia são nos caixas de supermercado, onde você coloca a mercadoria num ponto e ela é transportada até a pessoa operadora de caixa, que vai fazer lá a passagem dos produtos. As correias de transmissão, que são o foco, o objetivo da nossa disciplina, elas são utilizadas para movimentar acionamentos que exigem desde força, velocidade, sincronismo de movimento ou ambas as coisas. Tá? Então, essas correias de transmissão, elas, como já foi falado, elas transmitem ali o movimento, a rotação, uma determinada velocidade de um ponto, de um eixo para o outro. Uma polia que está ligada à outra e tem essa correia transmitindo ali de uma polia para outra esse movimento. Neste caso, as polias geralmente têm diâmetros diferentes, fazendo com que tenha uma redução de velocidade ou um aumento. Ainda pode ter uma inversão de sentido neste caso, tá? E elas transmitem também, principalmente ali, força. As correias para transporte, elas geralmente têm polias que, na verdade, têm um formato de cilindros, que essas correias são esteiras bastante largas, só que essas polias elas não têm diferença de diâmetro. Esse diâmetro é o mesmo em um ponto e um outro. Então elas não precisam ter essa mudança, essa alternância de rotação, de velocidade, de movimento. Tá? Então, os tipos de correias. Os principais são a correia plana, que tem o formato de uma fita. A correia trapezoidal, se você fizer um corte da face externa para a face interna, você vai ver ali o formato de um trapézio. E a correia dentada, ela possui dentes para diminuir ali, evitar o deslizamento. As correias em V ou trapezoidal, elas são fabricadas ali com um interior de borracha, revestido por uma lona, e na parte mais larga ali, elas possuem cordonéis.
esses cordonéis eles servem para aumentar a capacidade de resistência à tração da correia. A tração geralmente acontece pela face externa da correia, que é a face que é mais exigida ali nessa deformação de tração. Tá? Por isso que esses cordonéis são colocados nessa região mais externa. O emprego da correia trapezoidal é preferível à correia plana. Por quê? Porque praticamente ela não apresenta deslizamento, né? Ela não é tão, tão rígida como a correia dentada, mas ela apresenta um deslizamento baixíssimo, tá? Ela permite o uso de polias bem próximas, então a distância entre centros ali de duas polias ela é reduzida e ela elimina os ruídos e os choques típicos das correias emendadas planas. Então pense nas correias planas da seguinte maneira: ela é uma fita, né? Como se fosse uma fita, e ela precisa ter uma emenda. Essa emenda pode ser feita ali de várias maneiras, é uma costura, ela, em alguns casos, ela é feito a fixação através de parafusos, né? Então, cada vez que essa emenda ela passa pela polia, ela faz um barulho, né? Às vezes semelhante a uma chicotada. Então, isso causa um ruído ali que não é agradável, né? As correias trapezoidais, elas possuem um padrão de perfil, né, que são encontradas aí no mercado. Esses perfis, eles possuem uma variação ali de tamanho, né, da seção ali do corte, do trapézio das correias, né, e eles variam, eles são reconhecidos por letras, né, do alfabeto, A, B, C, D e E. E essa área, né, desse trapézio, ela vai aumentando aí do A até o E. Quanto maior essa área interna, maior a capacidade de resistir às cargas. Tá? Então, para situações de cargas altas, é utilizada então as correias com uma seção maior, como a correia, por exemplo, a com perfil E. A montagem da, da correia trapezoidal na polia, ela deve seguir alguns critérios ali para que seja feita corretamente. Então, ela tem que estar presa, né, engastada naquele canal da polia por toda a sua lateral. Toda a sua lateral ela tem que encostar na polia. Tá? Então, se tiver uma parte, como na figura ali da esquerda, que está um pouco para fora a correia, então tem uma parte lateral que não está tocando na polia, isso não é desejável porque diminui a área de contato e diminui o atrito entre elas ali. Né? Isso pode gerar, por exemplo, algum deslizamento. Uma outra maneira incorreta, que também está nas imagens ali da esquerda, na parte de baixo, é que se ela tiver com a parte inferior, a face inferior tocando no fundo daquele canal da polia. Isso não é desejável também, porque ela não tem contato nas laterais e isso também pode causar deslizamento. As polias. As polias, então, elas possuem ali algumas partes com nomes específicos. Tá? Então, a face externa é conhecida como coroa, a parte interna, que está presa ao eixo, ela é conhecida como cubo. Ligando a coroa e o cubo, nós temos aí os braços ou discos. Quando as polias apresentam diâmetros de 200 milímetros ou mais, são utilizados braços. E quando são diâmetros menores, são discos. Os braços são utilizados para diâmetros maiores porque para retirar um tanto do material. Então, para a questão de custos, né, não ser tão cara a sua fabricação, e também por causa do peso, elas se tornam bastante pesadas se elas fossem totalmente maciças. Tá? Os tipos de polias que são encontrados. Então, elas podem ser planas ou trapezoidais,
E ainda as polias planas, elas podem ter a superfície plana ou abaulada. A polia plana, ela conserva melhor as correias e a polia com superfície abaulada guia melhor as correias. Então aquele abaulado, ele segura melhor a correia na superfície da polia. Tá? E isso vai ajudar a guiar melhor ali as correias. Só que esse formato abaulado, ele também causa uma certa deformação na correia. Essa deformação vai gerar algum desgaste em alguns pontos maior do que em outros. Então, por isso que a polia plana ela conserva melhor, porque toda correia tende a tocar na face da polia. As polias trapezoidais, então elas têm um canal que são em forma de trapézio exatamente para que as correias trapezoidais, né, possam ficar fixas ali nessa face. Tá? Então esse canal ele vai ter exatamente o formato do perfil da correia que se deseja utilizar. Aqui na figura, por exemplo, nós temos ali uma polia que apresenta 3 canais. Então essa polia ela seria utilizada com 3 correias. Tá? Outros tipos de polias menos comuns aí são as polias para cabos de aço, para correntes, polias de atrito, polias para correias redondas e para correias dentadas. Então ali nós temos a figura da esquerda, é uma polia para correia e cabo de aço redondos, e da direita uma polia para correia dentada ali, que lembra bastante uma engrenagem. As representações das polias, né, aqui nós vemos na tabela, na coluna da esquerda nós temos ali o desenho das polias em 3 dimensões. No centro nós temos ali um corte de parte da polia, né, representada em 2 dimensões. As polias lá da parte superior, então, nós temos a polia de aro plano e a polia de aro abaulado. Na sequência, nós temos 2 polias que são uma variação dessas 2 primeiras, que são quando, por exemplo, uma polia de aro plano, ela tem 3 diâmetros na mesma polia. Tá? Então ela é conhecida como polia escalonada de aro plano. O mesmo acontece para de aro abaulado, polia escalonada de aro abaulado. Isso é utilizado quando você precisa, numa aplicação, ter variação na rotação. Então, em alguns momentos você vai usar o diâmetro maior, outros o menor, o intermediário, tá? De acordo com a necessidade. Uma outra polia, ela vai ter ali nas laterais uma espécie de uma parede para segurar melhor a correia. Então, é conhecido como polia com guia. E por último são as polias trapezoidais ou V. Então tem a simples, que tem um único canal para uma única correia. E por último ali a gente tem um desenho de uma polia que tem 3 canais, que seriam para 3 correias. Mas podem ter de 2, de 4, dependendo da necessidade. Os tipos de transmissão, então, que são formados por polias e correias. Né? Então, esse conjunto mecânico, que é composto de pelo menos 2 polias, mas pode ter mais, elas unidas por uma correia, né, transmitindo ali o movimento e força de um eixo motor para um eixo de movido. Tá? Então, a mais simples ali, que é sentido direto de rotação, a gente vai ter a polia motora girando no sentido, por exemplo, horário. A movida também vai girar no mesmo sentido, no sentido horário. No sentido de rotação inversa, a correia ela vai ficar cruzada e a correia motora vai girar num sentido inverso da movida. Por exemplo, se a motora gira no sentido anti-horário, a movida vai girar no sentido horário. E ainda uma terceira aplicação ali é quando os eixos eles não são paralelos, então eles vão ter ali uma inclinação em relação um ao outro. Características gerais então das transmissões por correias e polias. Baixo custo inicial, né? Elas são baratas.
As polias podem ser encontradas aí em lojas de ferragens e as correias também. Elas são relativamente baratas em relação a outros tipos de transmissão. O funcionamento é silencioso, né? Se comparado com outras, por exemplo, engrenagens, tem os dentes ali tocando, vai gerar ruído, né? As correntes também geram ruídos maiores do que as de polias e correias. E elas têm uma flexibilidade grande, são uma elasticidade, né? Devido ao material que as correias são fabricadas, e elas podem ser utilizadas, aí são adequadas a serem utilizadas quando se tem uma distância entre centros grande. Dicas de conservação. Nunca lubrifique as correias, né? Nunca passe nenhum lubrificante, não é necessário. Limpe as correias com estopa ou pano seco. Não utilize nenhum produto, querosene, tínel ou gasolina. Isso pode causar aí, então, uma perda na vida útil da correia. Tá? O querosene, o tínel e a gasolina vão agir ali na lona externa da correia e podem causar uma deterioração nela. Tá? Também não utilizar antiderrapante, pelo mesmo motivo, e não utilizar silicone ou graxa entre polias dentadas sincronizadoras e correias sincronizadoras. Não é necessário utilizar esses materiais. Tá? Em caso de troca de uma correia, né, a correia arrebentou e as polias continuam inteiras. Né, você vai trocar só a correia. Então é preciso fazer ali uma limpeza na polia, retirar ali todos os resíduos de borracha, de poliuretano, os cavacos que ficaram ali, né, presos na polia, e então você faz, né, a fixação da nova correia. Bom, era isso aí, pessoal. Então, tem alguns exercícios para vocês fazerem agora e obrigado pela atenção.